Ponto 3 do critério A. Vamos voltar aqui pro início para ler o resuminho. Cadê? Às vezes tô com papel aqui. Ai, vamos lá. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar ao contexto sociais diversos, a dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesse por pares. Então, observem que é um ponto, mas que pode se apresentar em diferentes contextos. A pessoa ela pode querer fazer amigos e não saber, como ela pode também não querer fazer amigos. Então, tem essas duas manifestações, tá? Agora, vamos ler aqui mais aprofundado sobre esse ponto. Déficit para desenvolver, manter e compreender as relações. Observe que a gente lê rápido, não dá pra perceber a quantidade de coisa que tem dentro disso daqui, mas a dificuldade para desenvolver um relacionamento. Quando consegue desenvolver, tem dificuldade de manter o relacionamento, as amizades não duram. E às vezes até consegue desenvolver e manter, mas tem dificuldade de compreender. Então, até a relação que o autista consegue, muitas vezes é uma relação desconfortável, porque ela não consegue compreender a dinâmica da relação, tá? Cadê? As relações devem ser julgadas em relação aos padrões relativos à idade, gênero e cultura, tá? Que varia de acordo com cada pessoa. Pode haver interesse social ausente, reduzido ou atípico. Ou seja, a pessoa autista ela pode não ter interesse de fazer amigos, não querer fazer amigos, preferir viver no próprio mundo. Por ser tão difícil fazer amigos, ela não vê vantagem, não vê interesse, ela não quer, né? Então, às vezes, até a gente, mãe, fica sofrendo. Ai, meu filho não tem amigos. Seu filho quer ter amigos? Às vezes, ele não quer ter amigos, né? Por exemplo, às vezes, minha mãe faz. Teve uma época da minha vida que eu não queria. E até hoje, eu não tenho, vou confessar pra vocês, eu não tenho tanto interesse em ter amigos, né? Eu tenho colegas, pessoas que eu tenho trocas, eu gosto de conhecer outras pessoas, mas eu não tenho interesse de fazer amizades. As amizades que chegam até mim, eu tenho trabalhado para mantê-las em respeito a elas, porque eu entendi que isso é importante para outras pessoas. Então, como não era importante para mim, eu tratava como se não fosse importante para ninguém. Então, eu passei a dar atenção às amizades em respeito às outras pessoas que valorizavam isso. Mas eu sou uma pessoa que, se eu perder uma amizade, eu não sofro com isso. Porque justamente podem, fria, má, não sei o quê. Não adianta, gente. Meu cérebro não tem esse código que diz que best friends forever é uma coisa incrível. Pro meu cérebro, a pessoa ela pode entrar e sair da minha vida quantas vezes ela quiser, que não vai me causar impacto. Então, é uma característica que pode ter. A pessoa, ela pode não ter interesse nenhum, ou pouco interesse, não necessariamente precisa total, ela pode ter pouco interesse, ou um interesse atípico, né, estranho, manifestado por rejeição de outros. Então, a pessoa tanto pode rejeitar ali o contato, como ela pode ser só passiva, como tá dizendo aqui, ou abordagens inadequadas que pareçam agressivas ou disruptivas. Observem que é tudo muito no extremo. Ou a pessoa rejeita, né? Então, observem isso para as crianças também, né? A criança rejeita o contato, ela não olha para outra criança, ela rejeita o contato com o adulto, rejeita o contato com ela não quer contato, ela quer ficar só. Pode acontecer isso. Pode acontecer apenas de forma passiva, ela tanto faz, se a pessoa chegar como não chegar, ela só tá tudo bem, tá na dela. Se a pessoa tentar interagir, ela vai abrir espaço, para ela é indiferente, né? Ela vai reagir conforme o ambiente e tudo mais. Que eu acredito que é o meu caso, sou a pessoa mais passiva nesse ponto. Ou a pessoa, ela pode querer muito fazer amizade, porque não quer dizer, tem autistas que gostam de amizades, obviamente, né? O autismo é um espectro, e só que as abordagens dela são inadequadas. Ela ou chega falando demais, é disruptiva, né? Ela quebra o padrão ali e ela queima a largada da amizade. Ou ela chega já contando uma coisa muito íntima, ou perguntando coisas inadequadas para as pessoas. Isso vai causando uma estranheza, um afastamento, um ruído na comunicação. Às vezes ela acha que a pessoa tá ali na dela, né, conversando com ela, e a pessoa não tá, a pessoa tá super incomodada e ela não vai reconhecer que a outra tá incomodada. Então isso até a gente consegue observar em criança nos abraços mesmo. Tem criança, vamos falar aqui, tem criança que você chega pra abraçar, ela vai só ficar inerte, receber o abraço, ali é a pessoa passiva.
Vai ter criança que vai abraçar de volta. Vai ter criança que vai fugir do abraço, vai entrar em crise com o abraço, não gosta do abraço, vai gritar, vai correr, vai se espernear, não vai gostar do abraço. E vai ter criança que vai chegar abraçando o estranho, que é outra coisa que acontece. A criança ela não percebe, o autista ele não percebe graus de intimidade, tem dificuldade de reconhecer o quanto aquela pessoa é próxima, íntima. E ainda tem o fator de que não consegue ver perigo, né? Não consegue ver riscos. Então, tem crianças que vão sair abraçando pessoas estranhas, pessoas que nunca viram, só vão lá e vão abraçar, justamente porque tem os dois extremos, né? Ou vão chegar contando coisas assim que não é pra contar. E aí fica parecendo para as pessoas que é uma pessoa agressiva, disruptiva e tudo mais. Essas dificuldades são particularmente evidentes em crianças pequenas, em que costuma existir uma falta de jogo social e imaginação compartilhados. Exemplos: brincar de fugir de forma flexível e adequada à idade. E posteriormente, insistência em brincar seguindo regras muito fixas. Então, quando ela é muito pequena, ela não consegue acompanhar as regras do jogo ou o que as outras pessoas estão falando ali, né? Ela acaba não acompanhando ali o processo que as pessoas estão fazendo, embora já seja adequado ali para a idade que a criança entenda o coletivo e tem ali uma regrinha a se seguir, por exemplo, jogar futebol, né? A gente sabe jogar futebol, tem a regrinha do futebol, tem a hora de correr da bola, tem os times, tem o lugar de fazer gol. Então o jogo de futebol tem várias regrinhas. Aí a criança ela não vai entender, que se ela for muito pequena, mas ela, entendo, ela tá na idade de entender, né? Naquela idade as outras crianças, os pares, por isso que a gente tem que olhar para as outras crianças. O comparativo é só como referência, né? Que o comparativo que você vai ali, ai, tá vendo que ele faz, que você não faz? Não, não é nesse sentido. O comparativo é para que você consiga ver se é a idade para aquilo acontecer. As outras crianças da mesma idade compreendem as regras do jogo, né? Por exemplo, seu filho tem ali 2 anos. As outras crianças de 2 anos não vão entender a regra do futebol ainda, que tem um lado que faz gol e o outro não. Ela só vai entender que tem que fazer gol, não importa o lado. Mas uma criança de 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, ela já vai entender que existe o lado certo de fazer gol e existe um time. Se seu filho nessa mesma idade não compreende essa regra, pode ser um dos sinais, ela não entendeu ali o contexto. Como também, à medida que ela vai crescendo, isso pode reverter. Ela passa a ficar muito rígida. Então, às vezes, você tem já uma criança ali de 4 anos, 5 anos, que tem que seguir a regra do jogo. Se não seguir a regra fixa do jogo, isso vai desestabilizar a criança, porque ela aprendeu aquela regra, ela ensaiou para o cérebro dela e entendeu que é assim que funciona. Então ela vai ficar muito rígida naquele jogo e não vai querer alterar o jogo. Quando quiserem, né, fazer alguma alteração, ela vai ter essa dificuldade, tá? Ela vai ficar inflexível, vai querer sempre brincar da mesma maneira. Aí ele dá exemplo para indivíduos mais velhos. Indivíduos mais velhos podem relutar para entender qual o comportamento considerado apropriado em uma situação e não em outra. Por exemplo, aquela dificuldade de por que no hospital tem que falar baixo e no outro canto não é pra falar baixo. Tipo isso. O exemplo muito ruim que eu dei, né? Mas é que eu não consegui pensar no exemplo agora. Mas ela não vai entender, né? Tipo, por que fulano pode chutar a bola e eu não posso? Por que, né? Ela vai ter dificuldade de entender por que pode isso numa hora e por que não pode isso noutra hora. Por que eu vou... Pronto, achei um exemplo ótimo. Por que eu posso usar calça na escola, mas não posso usar calça na igreja? Isso é um exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Que, por exemplo, na igreja se usa vestido. Tem igreja que usa calça, ok, tudo bem, esse não é o ponto. Mas vamos lá, você vai e passa pra criança que na igreja só pode ir de vestido. Essa criança não vai entender, ou adolescente, por que eu tenho que ir de vestido? Não faz sentido, por que eu tenho que estar de vestido na igreja? Então, às vezes, vai ter dificuldade de atender ali. Mas eu não vou pra escola de calça, né? E por que lá tem que ser de vestido? Às vezes tem dificuldade de entender por que uma hora a regra é assim e outra hora a regra é de outro jeito. Por que a regra não se aplica de forma igual a todas as pessoas, nem a todos os lugares. Ela tem dificuldade de entender as variações de regras, tá? Ah, cadê onde mais que eu parei? Exemplo, comportamento casual durante uma entrevista de emprego. Ou diversas formas de uso de linguagem para a comunicação. Ironia, mentirinhas. Então, aqui, deixa eu exemplificar para vocês, né?
ela não vai entender, por exemplo, que na entrevista de emprego se comporta de um jeito, em casa se comporta de outro. Ela não entende os diferentes comportamentos em diferentes ambientes sociais. Às vezes ela vai querer levar o mesmo comportamento para todos os lugares. O comportamento que tem em casa vai querer fazer em público, na igreja, no hospital, num velório, que é onde pode ter ali uma dificuldade. Ela não vai entender que cada contexto social precisa de uma postura diferente. Ainda. Que foi, meu amor? Que foi, meu bebê? Que foi que foi aqui? Outro ponto que tem dificuldade é de entender as diferentes formas de linguagem. Por exemplo, uma ironia, uma mentirinha. Ela vai acreditar em tudo. Ela não vai saber que tem alguém mentindo pra ela. Não tem dificuldade de entender ironia, de entender sarcasmo. Ela vai estar sempre ali verificando se a pessoa tá falando a verdade, ou ela só vai comprar aquilo como certo e vai entender como certo. Então, muitas vezes ela não vai nem questionar, ela só entendeu e leva pra ela. E aí é o pior que acontece, né? Porque aí ela entendeu errado e nunca vai saber que entendeu errado se ela não checar. Muitos autistas acabam gerando insegurança porque descobrem que as pessoas costumam mentir ou falar com ironia e acabam gerando essa segurança e precisam estar verificando sempre. Você tá falando sério? Você tá falando sério? É uma piada? É não sei o quê. Então acaba que a pessoa fica insegura nas relações e tem que estar sempre checando. Tá falando a verdade, né? Pra poder saber como reagir, se é pra rir, se não é. Qual é o skin que ela precisa vestir naquele momento, né? Se é acreditar no que você tá falando ou se é rir do que você tá falando. Tem essa dificuldade de percepção também, tá? Aí ele fala outra característica: pode existir aparente preferência por atividades solitárias ou por interações com pessoas muito mais jovens ou muito mais velhas. Então a pessoa autista, ela tanto pode preferir fazer as coisas sozinha. Eu na adolescência preferia muito ficar sozinha, fazer tudo sozinha. Não tinha vontade nenhuma de estar com outras pessoas. E eu também tinha isso. Eu andava sempre com pessoas mais velhas. Que é aquela falta de interesse pelos pares. Pares são pessoas na mesma idade que você. Então isso pode acontecer desde pequenininho. A criança não consegue interagir com as crianças da mesma idade, mas interage com crianças mais velhas ou com crianças muito mais novas. E isso acompanha ali durante boa parte da vida. Sempre tá falando com pessoas mais velhas. E é incrível que mesmo que quando você chega na idade ali daquelas pessoas mais velhas, agora você quer outras pessoas. E não as pessoas daquela idade anterior, né? Com frequência, há desejo de estabelecer amizades sem uma ideia completa ou realista do que isso significa. Por exemplo, amizades unilaterais ou baseadas unicamente em interesses especiais compartilhados. Também é importante considerar o relacionamento com irmãos, colegas de trabalho e cuidadores em termos de reciprocidade. Como é essa relação da pessoa com os pais, com os irmãos, com os colegas, né? Porque justamente aquela coisa, ela não compreende o que de fato é uma relação. Às vezes o autista diz, eu tenho amigos, e quando você vai ver, ele só fala com aquela pessoa sobre determinado assunto. Tem amigos, e eu tenho muito isso, eu tenho amigos pra cada coisa, né? Amigos pra cada skin. Se eu gosto de, vamos citar aqui um exemplo, a astrologia, né, os astros e tudo mais, eu vou ter amigos de astrologia. Então eu só falo com aquela pessoa sobre aquele assunto. Se não é sobre aquele assunto, a gente não consegue falar sobre mais nada. Então é meu amigo de astrologia. Amigos do trabalho. Eu sempre fui assim, eu tinha amigos do trabalho, era um assunto só do trabalho. Uma vez que eu saía do trabalho, era como se esses amigos não fizessem mais parte da minha vida. Eu não conseguia levar eles para um outro ambiente da minha vida ou para um outro assunto da minha vida. Sempre eram coisas assim pontuais. Um amigo da igreja, o amigo da matemática, a amiga dos assuntos específicos. Então você pode observar isso, principalmente já nos adolescentes você consegue observar esse padrão, né? Ou então você acaba vendo que a amizade é unilateral, só o autista fala, né?
E ele não sabe nada sobre a outra pessoa. E isso também era uma coisa que aconteceu muito comigo. Que, vou até um exemplo, vou até citar um exemplo pra vocês entenderem o contexto. Eu viajei com meu esposo e fui encontrar uma amiga de São Paulo, que a gente já conversava por WhatsApp há bastante tempo, amiga da Doterra, nosso assunto comum era Doterra e nossos filhos climatípicos, né? E aí ele ficou me esperando lá sentado com ela, gente, coisa de 20 minutos enquanto eu fui trocar o bebê no banheiro. Quando eu voltei, que depois eu fui conversar com ele, ele me falou várias coisas da vida dela, várias coisas que eu não sabia. Sobre ela, onde ela trabalhava, o que ela fazia no trabalho, quem eram os pais dela, onde ela morava, com o que os pais dela trabalhavam, o esposo, quanto tempo de casado. Nossa, gente, tanta da informação ele pegou dela. Eu fiquei assim, ele disse, tu não sabia disso? Eu não, nunca perguntei, porque simplesmente falta o interesse na vida do outro, entendeu? E aí, quando você vai ver, a amizade é unilateral. Talvez ela saiba várias coisas sobre mim e eu não sabia essas coisas sobre ela, porque eu não perguntei, não vi necessidade de perguntar, não parecia que eu precisava perguntar esse tipo de coisa, mas ele perguntou um monte de coisa e ela respondeu. E aí trocaram várias informações e acharam várias coisas em comum também entre os parentes, né, pra falar de engenharia, arquitetura e essas coisas assim. E aí eu não tinha esse cuidado. Isso pode acontecer também com as outras pessoas, né? A amizade é unilateral, baseada unicamente em um interesse específico compartilhado. Fora daquilo não consegue manter ali a amizade ou levar para outros contextos, né? E aí quando você vai ver a relação de irmãos e colegas, você consegue ver isso se manifestar também com os outros irmãos. E isso pode ser praticado uma vez que é verbalizado. Por exemplo, a minha amizade com a minha irmã, ela surgiu depois que a gente já era um pouco grande. Quando eu passei a escutar ela, as queixas dela, o que incomodava ela, aí eu comecei a trabalhar pra agradar mais ela. Uma vez que eu entendi que as outras pessoas tinham sentimentos, que até então eu não via problema em muitos desses comportamentos, quando eu vi que as pessoas tinham sentimentos, aí eu comecei a trabalhar mais por isso, né? Por exemplo, aniversário pra mim não era importante e eu julgava que também para as outras pessoas não seria importante. Até que eu aprendi que era importante para as outras pessoas, então eu passei a educadamente felicitá-las com o aniversário, porque era importante para elas, né? Então esses são os pontos do critério A3 e agora nós vamos para o critério B. No critério B são mais 4 tópicos, são mais rápidos do que esse. Então fiquem tranquilos.